Achocolatado, chocolate em pó ou cacau 100%? Qual que é o melhor para fazer brigadeiro? Eu sou a Luana e hoje eu vou te mostrar a diferença entre todos esses tipos e te falar qual que é o melhor para fazer os teus doces. E já aproveita para comentar aqui qual deles é o que tu usa hoje. Primeiro, a gente precisa entender a diferença entre eles, que nada mais é que a porcentagem de cacau e açúcar de cada um. Apesar de ser simples, isso pode mudar completamente o sabor e a textura de um brigadeiro. Um achocolatado como o Nescau ou Toddy tem muito açúcar na composição, é mais ou menos 80% açúcar, e o teor de cacau ficaria na média dos 10 a 15%. O que é uma média muito baixa se a gente comparar com as outras opções. E eles também acabam tendo outros componentes, como conservantes e aromatizantes. Então, quando a gente fala sobre qualidade, eles acabam não sendo uma boa opção. Principalmente por ser uma mistura de vários ingredientes, não é só cacau e açúcar. Como resultado, a gente vai ter um brigadeiro um pouco mais doce, mais clarinho, e como tem muito açúcar, ele vai criar aquela crostinha em volta do brigadeiro muito mais rápido. E na panela, ele vai acabar demorando mais para chegar no ponto de enrolar. Para fazer em casa, como uma sobremesa ou um docinho que te lembra a infância, fica muito gostoso. Mas eu não te recomendo usar para vender, porque tem outras opções melhores que não vão aumentar tanto o teu custo e vão te entregar um resultado melhor. Já os chocolates em pó, eles têm uma quantidade maior de cacau, e eu recomendo tu usar a partir dos 50%. E a lógica deles é bem simples. O chocolate em pó 50% é 50% cacau e 50% açúcar. O 70% a mesma coisa. Então, para eles serem realmente considerados chocolates em pó, eles precisam ter só esses dois ingredientes na composição, o que vai aumentar um pouco a qualidade do nosso brigadeiro. Então ele vai ficar bem mais cremoso e brilhoso também, e com um equilíbrio bem melhor de doce, além de demorar mais para cristalizar. E o chocolate em pó 70% ele vai entregar ainda mais esse resultado, justamente por ter menos açúcar ainda. A única coisa que a gente vai ter que cuidar é a quantidade que a gente coloca na massa. Para o chocolate 50%, eu gosto de usar 30 gramas para uma receita de brigadeiro, e para o 70%, 20 gramas. O sabor dos dois vai ficar bem parecido, justamente por causa desse ajuste que a gente fez das quantidades. Então, para mim, eles são ótimas opções para a gente fazer um docinho gourmet. E por último, a gente tem o cacau 100%, que o próprio nome já diz, é só cacau, não tem nada de açúcar e nem de nenhum outro componente. Eu recomendo que se tu for trabalhar com cacau 100%, escolha o alcalino ao invés do natural, porque ele é menos ácido, então não vai alterar tanto o sabor da massa. O brigadeiro com cacau é o que mais vai ficar cremoso e brilhoso, e ele também vai entregar um sabor mais intenso de chocolate. Porém, tem um ponto muito importante para considerar antes de fazer um brigadeiro com cacau 100%. Muita gente, inclusive eu, já sentiu um gosto de velho ou terra quando usou o cacau 100%. E esse gosto, ele não é o gosto do cacau natural. Mas o cacau pode ficar assim por causa de alguns fatores. Pode ser que na hora de moer os grãos ficou com casca, ou até mesmo que aquela marca usou grãos de baixa qualidade. Ou até mesmo em algum processo ali de fermentação, armazenagem, as pessoas podem ter feito de um jeito incorreto. E aí que vem aquele gostinho de terra ou de velho. Então sempre que tu for comprar um cacau 100%, toma cuidado para escolher um que tenha uma boa qualidade, de uma marca que seja mais confiável. Olha as avaliações para ver se não tem nenhuma reclamação, pesquisa o histórico da marca. E claro, essas marcas, por terem uma qualidade maior, também vão ter um preço um pouquinho mais elevado. E tudo isso vai ter que ser considerado na hora da gente escolher, porque vai depender bastante do nosso público e do que a gente quer para o nosso doce. Para uma receita de brigadeiro é bem importante ajustar a quantidade de cacau que a gente vai usar, porque senão vai ficar muito amargo. Eu gosto de usar mais ou menos 15 gramas por receita. A conclusão que eu chego aqui é que os achocolatados não são muito indicados para fazer doces para vender. Então é melhor deixar eles para fazer alguma outra sobremesa em casa. Já os chocolates em pó 50, 70% cacau são opções muito boas, eles são bem equilibrados e vão deixar o teu brigadeiro gourmet com muita qualidade. Em questão a valor, eles vão ser um pouquinho mais caros que o achocolatado, mas eles também vão render mais. Então, na minha opinião, vale a pena.
O cacau 100% também é uma das melhores opções para mim, desde que ele seja de qualidade. O valor dele vai ser um pouquinho mais elevado, mas ele vai te entregar um bom resultado. Mas não necessariamente ele vai ser melhor ou pior do que um chocolate em pó. Vai depender bastante do teu orçamento, do público e do teu gosto pessoal também. Mas se tu tá começando, eu recomendo que teste o chocolate em pó. Não tem muito risco de variações de sabor, como o cacau, e ele é bem fácil de trabalhar. E se tu quiser aprender mais sobre brigadeiro, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E não esquece de assistir esse vídeo que eu deixei recomendado aqui para ti.